Lá no nosso Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas porque vocês queriam vídeos de Game of Thrones, né, não de House of the Dragon. E a gente abriu a caixinha pra saber quais temas vocês gostariam de ver. Vocês mandaram muitas opções lá, deve ter mais de 50 opções de vídeos ali, muitas muito boas e muitas delas virarão vídeos. E começando essa série de vídeos de Game of Thrones, nós vamos falar de uma das perguntas, né, um dos pedidos de vocês, que é sobre a lenda do Azor Ahai. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar da lenda do Azor Ahai, uma das lendas que moveu Game of Thrones ao longo das suas 8 temporadas, mas que lá naquele final apressado foi completamente descartada. Então, antes de eu começar a falar dessa lenda, tenho que lembrar a vocês que a gente tem que descartar aquele final de Game of Thrones que não tem nada a ver com os livros, tá? Antes de eu começar o vídeo, também quero pedir pra vocês darem uma força aí curtindo esse vídeo e mandando pros amigos de vocês. Na época da Longa Noite, cerca de 8 mil anos antes do Aegon o Conquistador dominar os 7 reinos, né? Aegon é aquele que juntou todos os reinos de Westeros ali em um só, e o reinado dele foi dando sequência até chegar no que a gente tá vendo hoje em House of the Dragon, no Viserys, na Rhaenyra, na Alicent e tudo mais, né? Então, 8 mil anos antes do Aegon, que já é antes da Rhaenyra, então é muito tempo antes. Essa lenda do Azor Ahai, ela começou. O mundo dos homens havia sido tomado pelos caminhantes brancos e um homem foi escolhido para acabar com essa longa e fria noite. Para isso ele precisaria de uma espada digna de um herói e se empenhou muito para forjar tal arma. Em sua primeira tentativa ele trabalhou por 30 dias e 30 noites em uma espada, mas quando ele foi temperar na água, essa espada, né, a lâmina da espada se quebrou. Como ele sabia que ele tinha que concluir essa missão, ele teve uma segunda tentativa e dessa vez foram 50 dias e 50 noites de trabalho árduo, e na hora de temperar sua lâmina ele não foi temperar em simples água. Dessa vez ele capturou um leão e atravessou a lâmina no coração do animal. Só que de novo a lâmina se quebrou. Na sua tentativa derradeira, ele trabalhou por 100 dias e 100 noites nessa lâmina, em um período muito mais sombrio do que nas tentativas anteriores, porque dessa vez ele sabia o que ele teria que fazer na hora de temperar a lâmina e finalizar a sua espada. Para concluir a sua criação, depois de 100 dias e 100 noites, ele chamou a sua amada esposa Nissa e pediu para ela tirar a roupa, né? E sem saber o motivo, ela obedeceu e ele foi lá e perfurou o coração da sua amada, do grande amor da sua vida, para dar vida à lendária lâmina que derrotaria os outros, a Luminífera. Antes dele matar Nissa, ele falou: lembre-se que eu te amo mais do que tudo, né? E acabou matando. Então foi um sacrifício de amor verdadeiro que gerou a arma do herói, né? A arma que carregaria o Azor Ahai rumo à derrota dos caminhantes brancos, isso 8 mil anos antes. E há uma profecia dizendo que este Azor Ahai voltaria quando a Longa Noite voltasse para novamente derrotar os outros. E é aí que a gente chega na época de Game of Thrones. Essa profecia do retorno da Longa Noite é uma profecia semelhante à que o Aegon o Conquistador tem. Aegon foresaw the end of the world of men. It is to begin with a terrible winter, gusting out of the distant north. E pra gente falar disso, pra relacionar o sonho do Aegon, né, com essa profecia de Ashai, uma profecia também muito antiga do retorno do Azor Ahai, a gente tem que lembrar de algumas outras lendas que combinam com essa lenda do Azor Ahai. Muita gente acha que elas são as mesmas, muita gente acha que elas vão acontecer ao mesmo tempo, que é o meu caso, eu acho que elas não são a mesma pessoa, só que são lendas que vão se concretizar ao mesmo tempo. Nós temos outras lendas semelhantes que são a do príncipe que foi prometido, que é a que o Viserys fala pra Rhaenyra, que foi o que o Aegon sonhou, que do sangue dele sairia o príncipe que foi prometido. A Rhaenyra até fala isso nesse quarto episódio aqui de House of the Dragon. Então essa é outra profecia que tem muitas semelhanças, né? Às vezes é tratada como a mesma, mas eu acredito que serão duas pessoas diferentes. Nós temos a profecia do último herói, que também é uma profecia da pessoa que vai salvar o mundo contra a Longa Noite, e essa vem lá do norte, lá dos Stark e tudo mais, também outra muito antiga, lá da época dos primeiros homens. E eu acredito que essas são 3 pessoas, porque nós temos uma outra profecia que fala das 3 cabeças do dragão, e é por isso que tem muita relação com os Targaryen, porque o emblema deles, né, são 3 cabeças do dragão mesmo. E aí, na minha visão, o príncipe que foi prometido, o último herói e o Azor Ahai seriam as 3 cabeças do dragão que se juntariam para derrotar a nova Longa Noite, né, na história de Game of Thrones, se seguisse os livros aí do jeito que o Martin pretende terminar. Então o que a gente gosta de fazer aqui no canal, vocês já viram tanto em Marvel quanto em One Piece e até em Game of Thrones e até em House of the Dragon mesmo, é de juntar
diversas lendas e teorias e fazer com que elas se amarrem. Então eu vou falar do príncipe que foi prometido em outro vídeo, vou falar do último herói também e depois falar de como essas 3 cabeças do dragão se juntariam. Claro que nesse vídeo vai ter palpite, né, de quem eu acho que seria o Azor Ahai aqui em Game of Thrones, seguindo algumas pistas. Agora vamos falar do retorno do Azor Ahai. Em livros antigos de Asshai há uma profecia que diz que o Azor Ahai irá retornar após o longo verão para derrotar mais uma vez a ameaça que vem do norte, a mesma ameaça que Aegon viu em seus sonhos. É dito que ele empunhará mais uma vez a flamejante luminífera e salvará o mundo contra os outros. Essa parte é importante. Se ele falhar, o mundo falhará com ele. E aí de novo a gente se pega naquela parada de o Azor Ahai, mas não é necessariamente um homem, tá? Do mesmo jeito que o príncipe que foi prometido pode ser uma princesa, como a própria Missandei diz, porque em Valyriano não tem o gênero, aqui a profecia do Azor Ahai não especifica que ele foi um grande herói no passado, mas que o renascimento dele poderia ser sim em uma mulher. E uma coisa que a Melisandre sempre falou pro Stannis quando ela citava essa profecia, a Melisandre, que é uma sacerdotisa vermelha, ela venera o deus do fogo, Lor, né? O Lor é que manda esse poder e que vai mandar esse herói novamente para acabar com a longa noite. Quando a Melisandre vai falar da profecia, ela fala a seguinte frase: chegará um dia após o longo verão em que as estrelas sangrarão e o bafo frio da escuridão cairá, pesado sobre o mundo. Nessa hora de terror, um guerreiro retirará do fogo uma espada em chamas, e essa espada será a Luminífera, a espada vermelha dos heróis, e aquele que pegá-la será Azor Ahai renascido, e a escuridão fugirá perante ele. Então é importante a gente ver alguns pontos aqui. Estrelas de sangue, né? Estrelas sangrarão e o guerreiro retirará do fogo uma espada em chamas. Então o Azor Ahai ele nascerá no momento de conflito, pelo menos eu entendo dessa forma. Vamos dar sequência aqui no vídeo que daqui a pouco vocês vão pegar. Nos livros, o herói do deus do fogo, Lor, é o Azor Ahai, mas na série em Game of Thrones, a Melisandre se refere a ele algumas vezes como Azor Ahai e outras como o príncipe que foi prometido. Então a Melisandre e o D&D, né, os D&D, que são os showrunners de Game of Thrones, eles que acabaram com a série no final, eles colocam essas duas profecias como sendo uma coisa só. Só que neles eu não confio, tá? Em tudo que eles fizeram depois que não tinha mais os livros foi completamente absurdo. Então o que eles pensam pra mim não importa. Eu acho que tipo eles erraram em muita coisa lá. Ficou meio óbvio naquele final, então a gente descarta isso. Então pode sim ser que o príncipe que foi prometido e o Azor Ahai sejam a mesma pessoa, mas eu vou continuar acreditando que não são. Em outro momento, né, a lenda do Azor Ahai ela é citada dessa forma: quando a estrela vermelha sangrar e a escuridão se reunir, Azor Ahai nascerá de novo em meio a fumaça e sal para acordar dragões de pedra. E aí a gente lembra, quando você fala em acordar dragões de pedra e renascer de fumaça e sal, a gente lembra logo da cena da Daenerys saindo da fogueira, depois de fazer um sacrifício de amor verdadeiro, porque ela estava matando o Khal Drogo e o Rhaego, né, que era o filho dela. O Khal Drogo a gente lembra que ele estava em estado vegetativo, mas ele não estava morto ainda, e ela decide matá-lo, né, por piedade, porque ela não aguentava mais ver aquele grande guerreiro completamente inutilizado lá em modo vegetativo. E aí ela sai daquela fogueira com os 3 dragões de pedra despertados. Então a gente lembra diretamente da Daenerys nesse momento, mas calma que tem diversas outras opções para ser aqui o Azor Ahai, eu vou falar delas mais pra frente. Daenerys é uma, tá? Mas tem outras. Nos livros, a Melisandre diz que pede sinais ao Lor em relação ao Azor Ahai, e tudo que ela recebe é, isso nos livros, Snow. Então tudo que ela recebe é neve, só que nos livros essa neve é escrita como com um S maiúsculo, né? Snow é neve em inglês, com S maiúsculo, então indica um nome, né? E quem tem um nome com Snow no meio é o Jon Snow, então já tem outra pessoa aí conectada. A lenda do Azor Ahai pode também juntar as 3 pessoas, a gente já tem Daenerys e Jon Snow sendo fortemente referenciados aqui, quando a Melisandre vê Snow em letra maiúscula e quando alguém desperta dragões de pedra. Agora nós temos requisitos tidos como obrigatórios para o renascimento do Azor Ahai: nascer ou renascer em um lugar com sal e fumaça e com uma estrela vermelha, estrela de sangue. Ter uma espada flamejante ou algo do tipo. Os dragões poderiam ser considerados uma espada flamejante também, porque eles soltam fogo, tem essa conexão, né? E o outro requisito obrigatório é fazer um sacrifício, provavelmente de amor verdadeiro, para conseguir esse grande poder, essa grande arma. A Daenerys fez isso. O Jon Snow, em outro momento, ele tem um sonho ali em que ele, nos livros, isso
isso, né? Sonhos dos Targaryen são muito importantes, eles têm realmente esses sonhos, e se o Jon Snow for confirmado como um Targaryen, nos livros ele ainda não é confirmado como um Targaryen, só na série ele foi, mas eu acredito que ele seja assim um Targaryen também. O Jon Snow tem um sonho dele conquistando uma luminífera depois de perfurar o peito da Ygritte, né? Ele vê uma mulher ruiva lá e tudo mais, seria a Ygritte, então ele também teve essa visão de um sacrifício de amor verdadeiro para empunhar uma arma de fogo. E aí tem requisitos não obrigatórios, que é em relação a ter relação com dragões, ou sair da linhagem do Aerys II, que é o pai da Daenerys, e da Rhaella, que é a mãe da Daenerys. Esses daqui eu vou tirar, porque esses requisitos eles estão mais, na minha opinião, mais ligados ao príncipe que foi prometido. Tá? Então pra mim o Azor Ahai não precisa vir de sangue Targaryen, o príncipe que foi prometido sim. Como eu estou considerando que os dois são pessoas diferentes, eu vou falar apenas da outra pessoa que eu acredito que poderia ser sim o Azor Ahai, e essa pessoa vai surpreender muita gente aí, porque o nome dela é Samwell Tarly. What the fuck? Primeiro, calma. Essa parada de nascer ou renascer em lugar de sal e fumaça, ela é muito interpretativa. A gente pode ver como um renascimento do Sam, o momento que ele vai para a cidadela, que estava cercada de um oceano ali, que é uma água salgada, e tem a fumaça que sai da cidadela, né? Aquela fumaça branca para revelar que o inverno chegou e tudo mais, as fumaças de mudança de época. Então, a fumaça e o sal no renascimento do Sam, a gente tem. Certo? Ter a espada flamejante, isso acontece na série, e foi um momento que eu falei, ó, a série, o final de Game of Thrones, inclusive nos pedidos de vídeo vocês pediram lá pra gente falar desse final, pra gente falar de diversas coisas, e uma das coisas que mais me incomodou foram oportunidades perdidas, porque a gente vê um monte de gente com espada de aço valeriano, que são armas de heróis, tá? E essas espadas simplesmente não são usadas. Então nisso, o Sam, antes dele sair lá da casa Tarly de novo, depois que ele vai visitar o pai e o irmão dele e tudo mais, ele pega a espada da família Tarly, a espada de aço valeriano raríssima, e vai embora com ela. Nesse momento eu já comecei a falar, pô, minha teoria, na época eu já tinha essa teoria, já fazia... Se eu não me engano, eu fiz um texto sobre isso lá na oficina, bem no comecinho da página mesmo, então vou até procurar pra ver se tá por lá. Mas eu falei, porra, essa espada vai acabar virando uma espada flamejante que vai ser a luminífera. E aí o terceiro ponto é de fazer um sacrifício, possivelmente de amor verdadeiro. E na minha opinião, o amor mais verdadeiro que a gente tinha ali em Game of Thrones era do Sam com a Gilly, né? A gente lembra que ele salvou ela lá daquele lugar que ela tava já além da muralha. Ela e ele ficaram muito apaixonados, ela chama o filhinho dela de Sam também. E tipo, a relação dos três, ela é muito família mesmo. Pra mim, aquele era um dos amores verdadeiros da série. Daenerys com Khal Drogo também era, Jon Snow com Ygritte também era, então eles seguem aí nessa. Só que pra mim, isso tudo combinava. E o Sam, ele tava estudando pra ser um mestre muito, muito habilidoso. Então, eu acreditava que ele poderia manipular a magia, assim, pra aprender as coisas que a Melisandre fazia e outras muitas coisas que só ele conseguiria fazer depois de estudar muito na Cidadela. A gente lembra que sim, ele era um mestre especial. Ele conseguiu curar a Escama Gris no momento em que ninguém mais curou. Isso também é coisa da série, mas o Sam, ele é especial. O George Martin até se refere a ele como tendo inspirado o Sam. Então, o Sam é um personagem que foi criado pelo George Martin pensando em si próprio, né? Então ele seria um personagem foda, a gente pode até vê-lo como o narrador da história. Então o Sam tem muita coisa em volta dele. E pra mim, chegaria um momento ali na batalha, porque há também aquela parada do Azor Ahai, ele nascer no momento da batalha. Então o Sam iria daquele garoto medroso e tudo mais pro cara que renasceu quando chegou na Cidadela e aprendeu uma forma de lutar e de ajudar os seus amigos. Não usando suas habilidades de esgrima, mas usando habilidades mágicas, né? Coisas que ele estudou e aprendeu na Cidadela. Então chegaria o momento em que ele conseguiria ter a sua espada de fogo, porque ele aprendeu a como fazer isso estudando magia e apenas suposições mágicas e aprendendo, adaptando tudo para que essas coisas funcionassem no momento da grande batalha da longa noite. E aí, para finalizar, é claro, no momento de tá tudo perdido, a gente vai morrer aqui, não vai dar certo, a humanidade será destruída pela longa noite, a Gilly se colocaria no lugar da Nissa ali e faria, né, esse sacrifício, porque o Sam descobriria a lenda e tudo mais, saberia o que precisa ser feito, e a Gilly, que sempre empurrou o Sam, né, fez ele ser uma pessoa melhor, fez ele ser mais confiante, né, ela sempre defendeu ele, no momento em que ele se reencontra com a família, é uma parte também muito emblemática. E a Gilly, ela sempre protegeu o Sam e sempre ajudou ele a se elevar. E o momento final dessa relação dos dois seria ela falando:
Você tem que fazer isso. Você é o Azor Ahai. Você é um dos grandes heróis que vai salvar essa era. E pra isso você precisa passar essa lâmina no meu peito, tá ligado? Então, tipo, ela se sacrificaria ali perante ele. Faria com que ele cometesse esse ato pra conseguir a Luminífera. Pra que ele se tornasse uma das 3 cabeças do dragão a ajudar a humanidade a derrotar os White Walkers. Essa guerra contra os White Walkers deveria ser algo muito mais caótico do que o que foi mostrado na série. Então nos livros essa guerra será muito mais caótica e precisará sim de 3 cabeças do dragão, de 3 heróis, de 3 profecias reunidas para derrotar esses White Walkers, para derrotar o Rei da Noite e seu exército. Então, gente, o primeiro vídeo é esse, falando do Azor Ahai. Vou fazer vídeo falando do Príncipe Foi Prometido e do Último Herói. Vocês já viram aí 3 nomes que eu coloquei, sendo a Daenerys, o Jon Snow e o Sam Tarly. Eu ainda acho que o Tyrion pode se encaixar, sim, Tyrion Lannister, exatamente, na parada do Príncipe Foi Prometido. Para isso ele teria que ter sangue Targaryen, e eu acredito que ele tem. Também vou falar isso para vocês, teoria fortíssima aqui, tá? Mas em outro vídeo, então se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e mandem pros amigos de vocês se vocês gostaram. Também vão lá pro Instagram, porque lá a gente sempre tá abrindo caixinha pra perguntar quais os temas vocês querem. Em relação a Game of Thrones, a gente já tem lá 60 opções, a gente vai fazer muitos daqueles lá, então só depois que eu acabar esses vídeos todos eu vou abrir pra novas opções, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.